Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês passaram o final de semana? Hoje, segunda-feira, dia... Peraí, deixa eu ver que dia é hoje. Opa, cadê aqui o dia? Dia 8 de janeiro de 2018. Eu queria saber se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem. Aqui no programa de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as causas das mentiras que os filhos contam. Tá? Que é um tema bastante recorrente aí. Muita gente já fez comentários ou já deixou dúvidas com essa temática, né, falando sobre a mentira dos filhos. Né? O que a gente faz quando os filhos começam a mentir? Por que eles começam a mentir, na verdade? Assim, ou como que a gente... Né, o que a gente faz, mas no sentido disso, a gente deixa para lá, se a gente tem que ser mais duro, menos duro, né? Qual que é o remédio, qual que é a terapêutica que a gente coloca aí quando a gente começa a notar que as crianças estão mentindo para lá, mentindo para cá, né? Que é uma coisa que realmente incomoda a todos os pais, na verdade. Então, parece que está tudo bem aí com a... Ótima, tô vendo. Parece que está tudo bem com a transmissão, né? O pessoal entrando aí. Bruna Heloísa, Jéssica, Adelaide, a Cíntia e a Gilmara estão entrando também, a Luciene Gonçalves. Ótimo, pessoal. E todo mundo acho que está dizendo aí que está tudo ok, né, com a transmissão. A Camila Roster estava me dizendo na semana passada, né, que tinha um jeito de convidar o pessoal para assistir, né, que não... Então, vocês descobrirem aí como faz, né, para convidar, também pode ser bacana, que aí foi o que a gente está falando. Mais gente que tem interesse no tema pode estar presente aqui na sala com a gente. Então, a Alessandra falou, oi, bom dia para todos desde Dublin. Tema muito interessante, que bom. Então, beleza, Alessandra e Charles, ótimo contar com vocês aí. Vandina Campos falando que está gripada. Melhoras, Vandina. Saúde aí, falou que acabou de espirrar. E então, a Patrícia Maciel falando isso aqui com a gente, né? Que ela fica triste, né? Quando começa a perceber que os filhos mentem. Muitos pais têm isso, né? Como que se aquela inocência das crianças estivesse acabando. Muitos dos pais têm essa sensação, né? De que, meus filhos eram tão purinhos, eles eram tão inocentes, e que de repente começou a mentir. Para alguns pais é como se tivesse aquela primeira quebra, aquela primeira ruptura da criança entrando na vida adulta, né? Uma vida de maldade, uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto hoje, tá? Antes de falar com vocês sobre esse assunto, só queria lembrar, né, que no dia 18 de janeiro vai ter o aulão sobre temperamento e eu vou lançar um curso sobre temperamento nesse mesmo dia, tá? Então vai ser um curso que a estrutura dele vai ser bem bacana, assim, é um curso que acho que vai ser bem legal mesmo, assim, que é um tema, né, que é uma formação que eu já dou aqui presencialmente, né, para as pessoas já há algum tempo, mas tá mais bem estruturado, que vai ser uma formação online, né, como essas últimas aí que eu tenho feito. E vai ser um curso bacana que vai ser ao vivo também. Então, quer dizer, vocês entrando no curso, vocês querendo se inscrever na turma, né? Nessa turma aqui, a gente não sabe se vai abrir outra ou quando vai abrir outra, né? Mas vocês se inscrevendo nessa turma, as formações vão ser ao vivo, o que eu acho que é bem legal também. Porque o esquema de curso gravado é muito bacana também, mas só que o esquema de curso ao vivo, eu particularmente gosto muito, porque tem a interação, o chat fica aberto também, né? Tem aquela exposição mais longa, mas a gente vai fazer pausas para poder ir interagindo com as dúvidas, né, de cada aula, tá? Então, vai ser um curso que vai ser bastante completo. É um curso que não vai ser para todo mundo, porque o pessoal que entrar nesse curso vai querer aprender mesmo sobre esse assunto de temperamentos, né? Porque eu vou passar ali todos os pulos do gato, eu vou passar toda a parte teórica, com muita coisa prática também, então não vou esconder nada, assim como em geral eu nunca faço, estou sempre abrindo tudo para vocês, mas como vão ser várias horas só sobre esse assunto, vai ser uma coisa que vai ser bastante poderosa, assim. Quem entrar nesse curso provavelmente vai sair dele com muita ferramenta para poder conhecer bem esse tema, para poder, né, identificar, para poder abordar, para poder trabalhar em cima desse assunto de temperamento, que é uma ferramenta, né, não é a única, né, mas é uma ferramenta muito importante para qualquer interação humana, é uma ferramenta muito importante para que a gente possa conhecer as outras pessoas e para que as outras pessoas possam nos obedecer, para que os filhos possam obedecer melhor, para que as outras pessoas do nosso convívio possam interagir melhor com a gente, tá? Então, é um curso muito bem desenhado, assim, que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Então, no dia 18, fiquem atentos que vai ter o aulão, né? Vai ter uma aula com muito conteúdo também, no dia 18, e nessa mesma aula eu vou abrir as inscrições para a turma do curso novo aí de temperamento, tá bom, pessoal? Acho que vocês vão gostar. Então, foi preparado com muita atenção. Boa! Então, pessoal, eu explicando aqui como é que faz para convidar, para compartilhar, eu confesso que eu exatamente não sei como faz para convidar o pessoal, porque eu, enfim, nunca vi isso, mas a Camila falou e mais gente falou também, tá? Então, só a Karina dizendo que quer fazer o curso. Boa, Karina, fica atento que no dia 18 a gente vai abrir
as inscrições para a turma, tá? Então já vai avisando aí para todo mundo, tá bom? Então beleza. Olha só, Selma Camargo falando que fica louca porque às vezes vejo que mentem umas coisas que não há necessidade, né? Então, vamos lá. Então vamos começar a conversar hoje, porque daqui a pouco acaba o nosso tempo e fica todo mundo triste depois que a gente não conseguiu falar tudo que a gente tinha para falar. Então, primeira distinção que a gente precisa fazer sobre esse universo da mentira, tá? Que aparece assim na vida aparece na vida de todo mundo, né, em algum momento. A gente precisa fazer uma primeira distinção, tá? Que é entre fantasia e mentira. Então vamos lá. Tá meio escuro, né, pessoal? Deixa eu falando aqui enquanto eu vou acendendo a luz ali. Me acompanha aqui. A primeira distinção que a gente vai fazer é a seguinte, né? Sobre essa coisa de fantasia e mentira. Então, nem sempre as crianças estão mentindo, né? Às vezes as crianças, elas estão fantasiando, elas estão aprendendo a lidar com todo o campo da abstração, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Essa é uma primeira coisa que a gente precisa... Acho que melhorou, né? Ficou mais claro. Cheio de sombra, enfim. Tá, beleza. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, né? As crianças, elas, quando em algum momento, né, do amadurecimento intelectual delas, elas começam a conseguir abstrair. E a abstração, a primeira coisa que o primeiro modo como a abstração aparece pra gente é quando a criança nota que ela tem uma capacidade de não falar apenas das coisas que estão no campo de visão dela, tá? Ela começa a conseguir falar de modo lógico, de modo articulado sobre coisas que não estão no campo de visão. E é natural que esse diálogo, que esse discurso da criança em algum momento seja completamente fantasioso, né? A criança vai falar sobre coisas que não aconteceram, vai falar sobre coisas que elas acham que viram, né? Que elas não viram, mas elas dizem que elas viram, que elas não fizeram, mas elas dizem que elas fizeram, tá? E a gente consegue notar muito bem a diferença entre a fantasia e a mentira. A gente nota que esse universo fantasioso, né, que parece mentira, porque óbvio, a criança está falando de coisas que não aconteceram, absolutamente, né? Ele aparece porque a criança ganha mais uma faculdade, né? Ela ganha mais uma habilidade, ela começa a conseguir falar sobre coisas que não estão no campo de visão de modo lógico, tá? E aí aparece todo o campo da fantasia. A criança fala sobre, né, o dia que ela foi, que o dragão apareceu na janela dela e que ela conseguiu montar no dragão e conseguiu voar pelo céu, etc, etc. Veja, isso é mentira? Né? Sob certo aspecto é mentira, porque não aconteceu. Mas, né, do ponto de vista do desenvolvimento, tá, intelectual da criança, a gente não tipifica isso como mentira, a gente põe isso no campo da fantasia. É importante que a criança tenha essa habilidade de falar de coisas fantásticas, né, de falar de coisas lúdicas, que não aconteceram absolutamente. Tá? Isso é importante para o desenvolvimento da criança. Isso a gente não se preocupa, isso é normal, a gente simplesmente tem que entender que isso passa, né? A criança, durante 3 ou 4 anos da vida dela, ela fala muito desse modo fantasioso, né? Ela acha que está mesmo num campo de batalha, de uma guerra, né? Com soldados e com dragões, etc. Então ela acha que ela está num conto de fadas, né? Que ela vai conhecer uma amiga que tem uma roupa de um jeito especial, tal. Bem, a gente consegue ouvir bem esse discurso infantil e consegue tipificá-lo como fantasia. Isso não precisa preocupar os pais, tá? A gente não fica preocupado. A gente, inclusive, tem que olhar para isso e achar, né, e gostar. Falar assim, olha, que coisa boa. Meu filho, ele ganha uma habilidade a mais. Ele já não fala só sobre as coisas que estão ou machucando, ou afetando, ou estão no campo de visão. Ele já consegue falar sobre outras coisas. Como ele ainda não detém bem, né, as ferramentas do discurso lógico, ele vai falar de modo fantasioso. Beleza? É assim mesmo que aparece, ninguém fica preocupado com isso. Ninguém fica preocupado com isso, não precisa. Agora, tem uma outra coisa, tá? Que aqui é essa primeira distinção que a gente tem que fazer. A primeira é essa distinção do discurso fantasioso, que a gente não fica preocupado. A segunda é quando a criança começa a mentir mesmo, tá? A gente nota que a gente faz uma pergunta clara para ela e ela não responde do jeito certo, né? Ela não responde o que aconteceu. Então, por exemplo, Maria, quem foi que abriu aqui o pacote de biscoito e comeu 2 biscoitos? Né? Qual que seria a resposta correta no caso de ter sido ela? Ela fala assim, mãe, fui eu, desculpa, não podia ter comido? Então, mãe, desculpa, eu sei que eu não podia ter comido, eu estava com muita fome. Ou então, mãe, fui eu, me desculpa. Né? Isso é o que a gente espera que uma criança faça. Né? A gente espera que qualquer pessoa faça. A gente espera que qualquer pessoa haja com a gente de modo veraz, né? De modo verdadeiro, né? Sem ficar querendo esconder nada. Agora, acontece o seguinte, muitas vezes as crianças não conseguem assumir esse discurso verdadeiro. E elas acabam mentindo. Então, Maria, quem foi que abriu esse pacote de biscoito e comeu? Tô vendo que tem 2 biscoitos a menos aqui. Quem fez isso? Ela pode, né, falar, não sei, não vi, ou então foi a fulana, foi a ciclana, então já estava assim, né? Então, a gente sabe que criança, em geral, não tem muita habilidade. Se a gente começar a apertar, a gente nota que ela está mentindo mesmo, né? Então, a gente tem que entender o seguinte. A mentira no universo infantil, isso, na verdade, não é só para criança, para qualquer um, né? Para adulto também. A gente tem que fazer uma distinção. Né? A primeira distinção é você separar em 2 grandes grupos. Né? Então, não é mentira, é fantasia. Beleza, é fantasia.
Mas não, a gente pode ver que é mentira mesmo. É mentira, a gente tem que intervir, a gente tem que corrigir. E a gente tem que pegar e olhar e ver o seguinte: por qual motivo a criança está mentindo? E aqui a gente tem que conseguir fazer essa distinção, essa divisão. Porque cada uma delas, né, a gente aborda de um modo. Então a primeira delas é o seguinte: a criança pode mentir porque ela tem medo da severidade do castigo que a gente vai aplicar nela. Então, por exemplo, uma criança que convive num ambiente muito violento, muito estressante, ou, né, que é uma outra coisa também, que às vezes a gente não está atento, muito inconstante. O que é um ambiente inconstante? É um ambiente do seguinte modo: às vezes, a criança pode fazer uma cagada fenomenal, né? Ela pode fazer uma tragédia na varanda. Imagina só, fez uma puta de uma besteira na varanda, né? Abriu todas as latas de tinta lá, cola colorida, purpurina, fez uma cagada na varanda, na sala. E a gente pode ser que não faça nada, porque a gente está num bom dia, está de bom humor, então a gente está gostando, está ali com a criança, a gente não vai brigar com ela. Mas pode ser que no outro dia a criança tenha feito, né, sei lá, pegou a tesoura sem, né, uma tesoura sem ponta, que ela às vezes até pega mesmo, foi e fez um recorte num papelzinho, mas a gente está irritado, está de cabeça quente, a gente explode com a criança, né? Isso é um ambiente inconstante. Nesses ambientes, em geral, vai aparecer esse fenômeno da mentira com muito cedo, né? Muito temprano, muito cedo, de modo, muito rápido na vida da criança. Então a criança, o que acontece? Ela começa a mentir. E ela mente por medo do castigo. Ela mente porque ela não sabe, ela não consegue esperar, ela não tem previsibilidade de qual vai ser a tua reação. Então a criança, ela se fecha, ela não conta, né? Quem foi que fez essa bagunça na varanda? A criança fica muda, ela não fala. É óbvio que ela sabe que foi ela, óbvio que ela sabe que você sabe que foi ela, mas ela não fala, ela fica quieta. E a gente identifica isso como mentira, de fato é uma mentira. A criança não conta, né? Ou ela omite, ou ativamente ela vai lá e fala uma mentira, né? Põe a culpa em outra pessoa, ou simplesmente não conta o que aconteceu, né? Isso quando a criança está no colégio e a criança, ela começa a já ser verificada a partir de notas, né? Começa a receber o boletim. É muito comum que a criança comece a esconder o boletim, né? O que sempre, mentira tem perna curta, a gente sempre vai acabar descobrindo qual foi a nota que nosso filho tirou, porque é óbvio, né? Vai ter conselho de classe, vai ter... Se ele começar a se ferrar muito, a gente vai acabar recebendo uma ligação no colégio, um e-mail, sei lá, né? Então, a criança, ela começa a mentir por medo da nossa reação. E o que a gente faz, então, em relação a isso? A gente, então, deixa de castigar, deixa de punir a criança? Óbvio que não. Primeira coisa é, a gente tem que ter constância na disciplina, né? A gente tem que ter uma constância, tem que ter uma previsibilidade. Não pode, né, uma criança que fez uma baita de uma cagada no dia não ser repreendida e no outro dia ela fez uma coisa trivial que ela faz sempre e receber um baita de um sermão, uma bronca, né, siderúrgica. Então não vai funcionar. A criança vai tender a se fechar e vai acabar mentindo mesmo pra gente. Então a primeira coisa, o primeiro motivo pelo qual a criança mente é esse aí, né, medo do castigo. Um segundo motivo, que é um motivo bastante grave, essa abordagem dele já não é tão simples, é por covardia mesmo, né? Então tem crianças que não têm a vontade bem fortalecida. São crianças que não têm, né, não foram formadas na disciplina, não foram formadas na capacidade de se sacrificar. Então a criança, quando ela é confrontada, né, quando ela é perguntada por algo, a criança não fala, ela fica com medo de falar, mas é um medo por outro motivo, porque ela não tem capacidade de se expressar. É uma criança que vai... Esse é o grande movimento da covardia mesmo, né? Ela acha que ela não consegue enfrentar as consequências daquele ato dela. Então, uma criança covarde, né? Então, veja, parece, por isso que eu botei juntinho, né? Parece com medo do castigo, mas veja, no medo do castigo, não é que a criança não tem coragem, não é uma coragem interior. Ela tem medo, tá, da tua punição, que de fato você é o problema, entende? O primeiro, né? No primeiro caso, a gente é o problema, né? A gente age de modo absurdo com a criança, então a criança vai acabar se fechando. Nesse segundo caso, às vezes a gente age de modo muito coerente, mas a criança, tá? Ela tem uma incapacidade de arcar com as consequências dos próprios atos, tá? Então ela mesma não consegue fazer isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar a criança a fortalecer a sua vontade, tá? Fortalecer a sua capacidade de ação no mundo. E como é que a gente faz isso? Bem, tem várias formas de fazer, né? Só no nosso bate-papo de hoje aqui do nosso programa seria impossível, mas o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente tem que primeiro saber disso, já é importante. A gente pode olhar e falar, cara, nosso filho é um filho de tipo fraco, né? Ele tem dificuldade em falar as coisas e arcar com as próprias consequências, né? Em vários outros domínios da vida. Então o que a gente faz? A gente tem que ajudá-lo a fortalecer a sua autoestima, a sua confiança, tá? Atividade física é muito importante para isso. Uma criança que domina, que tem um domínio da sua expressividade corporal, uma criança que tem um domínio de uma técnica, né? Então ela sabe jogar dama, ela sabe jogar vôlei, ela sabe jogar basquete, sabe jogar futebol. A criança, ela tem uma capacidade verdadeira, real,
né? Não é só uma capacidade que os avós acham, né? Que tem uma capacidade. Olha como é bonitinho, olha como ele constrói bem essa torre de Lego. No final de contas, todo mundo sabe construir torre de Lego, né? Isso aqui não é distinção absolutamente de nenhum grau, né? Então, uma criança que sabe construir uma torre de Lego, tendo idade para aquilo, é óbvio que ela deve saber fazer aquilo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado nisso, né? De não ficar valorizando coisas absolutamente fúteis e, enfim, irrelevantes, né, na vida da criança. A gente tem que olhar para a criança e fazer o seguinte, olha, tem certos domínios aqui que ela precisa ganhar, né? Ela precisa ganhar o domínio, por exemplo, corporal, ela precisa ganhar um domínio linguístico, a gente tem que ajudá-la, a gente tem que ajudar essa criança a ter isso fortalecido. Então, primeiro de tudo é isso. É um exercício de observação. A gente tem que olhar para a criança, né? E ver o que ela sabe e o que ela não sabe fazer. E ajudá-la a conquistar, tá? E aí, isso, olha só que coisa curiosa. Isso não tem nem a ver com a mentira que ela está contando pra gente ali, entendeu? A gente não vai ajudar a criança a deixar de mentir na hora que ela está mentindo, né? Ali na hora que ela está mentindo, a gente vai falar, opa, ela está mentindo porque tem uma coisa anterior que está falhando. Tem uma coisa anterior que ela não está conseguindo fazer. Beleza? Então, essa aqui é a atenção que a gente tem que ter nessa outra causa da mentira, que é quando a criança mente porque ela é covarde, tá bom? Então, ficar sempre atento a isso é importante. Volto a falar aqui, atividade física, né, canto, né, a criança que domina a expressividade da fala, uma criança que vai ter uma, da performance, da expressividade artística, ela vai tender a mentir menos porque ela é confiante, ok? Isso aqui é importante. A outra causa da mentira, isso em adulto é muito comum também, são as pessoas que mentem, as crianças que mentem por soberba. Já começa a aparecer, né, na própria possibilidade do ser humano, já na idade, já enquanto criancinha, uma certa inclinação, né, de não se deixar corrigir, uma certa inclinação, né, achar que está por cima de tudo, uma certa inclinação achar que já conhece todas as coisas, né, e não precisa de ninguém ensinando como faz. Então, essas também são crianças que vão tender a mentir, né, são as crianças soberbas. Isso é muito interessante. São crianças que não têm a capacidade de dizer fui eu que fiz errado, né? Fui eu que fiz errado. Esse fui eu que fiz errado é o grande movimento da veracidade, né? Quando a gente faz uma besteira, a gente mesmo, né? Óbvio, tá toda hora fazendo besteira na vida. A gente faz uma besteira, às vezes até uma besteira grave, tá? A gente tem que conseguir fazer esse movimento rápido. Quanto mais rápido, melhor. Fala, cara, tô tomando um caminho na vida muito esquisito, né? Eu estou habitualmente fazendo coisas muito esquisitas, né? E eu tenho que ter a humildade, né? Que é o contrário da soberba, de botar, né, a mão no meu peito e falar, cara, fui eu, errei, tenho errado, né? E tentar mudar, tentar melhorar. As crianças já são assim também, ou tem já isso em germe dentro do peitinho delas, né? Dentro da possibilidade delas. E a gente tem que ir lá e ajudá-las, né? Então a primeira coisa que é muito útil para crianças soberbas, né? Para que elas não mintam, para que elas não ganhem esse mau hábito, né? De sempre estar escondendo alguma coisa, de não estar se acusando, né? É que a gente não tem o hábito de jogar na cara as coisas da criança. Então aquela coisa... assim, tá vendo só? Você sempre faz isso, você sempre faz aquilo. Esse jogar na cara, a gente tem que se corrigir, né? A gente tem que olhar para a nossa abordagem com o nosso filho e ver ali, né, ao longo de um dia, né, quantas vezes a gente não tem jogado coisas na cara da criança, né? Quantas vezes a gente já não tem apontado para ele de modo rude, né? Então isso é muito, muito importante para que a gente possa ajudar as crianças a não mentir por soberba, que é uma das grandes causas da mentira também. Né, entre todos nós, mas nas crianças já também, tá? E também não se escandalizar, né? Assim, a criança, ela vai mentir, como todos os seres humanos mentem, né? Não a todo instante, mas se a gente não se policiar, ou não é assim, né? Se a gente não se policiar, a gente também vai contar a nossa história de um modo não verdadeiro, de um modo não veraz. E muitas vezes a gente já na vida adulta, a gente pode ter feito um compromisso, um voto, né, há anos, de não falar mais mentira, né? Tentar, pelo menos assim, com todas as forças, não falar mentira, e mesmo assim, às vezes, a gente vai cair nessa cilada, a gente vai cair nesse ciclo, né? A gente sabe disso, a gente vai cair nessa armação, e a gente tem que conseguir romper com isso rapidamente. E tem uma outra coisa que acontece na nossa vida, assim, em relação à soberba também, né? É a gente não admitir que, já na nossa vida adulta, já não tanto nas crianças, a gente olhar para a história da nossa vida e falar, cara, não fui eu que contei essa história, tá? Foi outra pessoa que contou essa história. Alguém está contando a história da minha vida por mim. Ou meu vizinho, né? Ou minha mãe, meu pai, ou, sei lá, meus funcionários, ou meu patrão. O que significa? Significa o seguinte, pode ser que 90% dos nossos atos não tenham vindo da gente, né? Tenham vindo de fora. A gente está cedendo a pressões externas que não tem nada a ver com o nosso dever, não tem nada a ver com a nossa vocação, não tem nada a ver com o nosso eixo biográfico. Essa é a mentira mais grave que a gente pode estar contando, né? É claro, tem aquelas mentiras, o seguinte, ô Ítalo, você foi na farmácia lá comprar meu remédio? Às vezes eu não fui, não, fui, mas não tinha.
Isso é uma mentira, isso é grave pra caramba, a gente não pode fazer isso. Mas essa mentira é fácil de ser vista. Essa mentira é óbvia, essa mentira é tosca. Né? Agora tem uma outra mentira que é mais grave, que é a mentira da gente estar falsificando a nossa própria história. Então, por isso, a gente tem que ter muita atenção, e a maior parte das vezes a gente falsifica a nossa história por soberba. A gente não tem a capacidade de parar, né, um dia, ou num momento, né, ou num, sei lá, né, um período, né, e falar, cara, não sou eu que estou contando a minha história, é outra pessoa que está contando essa história por mim. E a gente tem que ter a humildade de retificar. Né? A gente vai retificar algumas coisas ou ratificar outras. A gente ou vai consertar aquilo que está fora do eixo, né? Por um lado, a gente conserta aquilo que está fora do eixo, e por outro lado, a gente pega e assume como pessoal aquelas coisas que a gente habitualmente faz e que somos nós mesmos que estamos fazendo. Beleza, pessoal? Teria mais coisa para falar aqui, mas a gente já avança aí pelos nossos 20 minutos regulamentares. Então, lembrando a vocês aí que eu acho que é uma boa notícia, o pessoal vai gostar, né? Que é que dia 18 vai ter o aulão sobre temperamentos, estejam presentes, que eu já vou falar um monte de coisa, e nesse dia eu vou abrir a minha turma, né? A primeira turma online para formação em temperamentos, tá? Que vai ser bem bacana, assim, vai ter muito conteúdo lá. Quero gente comprometida, gente que queira mesmo estudar, que queira entender, que queira estar ali presente, ouvindo as coisas, né, que a gente vai falar, porque eu vou dar muito conteúdo profundo, na verdade, né, na maior parte do tempo, mas, por outro lado, também ninguém vai precisar ter um pré-requisito, né, não precisa ser formado em psicologia, não precisa ter, enfim, lido sobre o assunto, né, vai ser né, tem esses dois lados aí o curso, né, por um lado vai ser bastante profundo, a gente vai caminhar nesse sentido de aprofundar, ok, nessa verdade, nessa realidade dos temperamentos. Mas, por outro, você também não precisa de pré-requisito. Né? Você precisa ter um pré-requisito que você vai ter que ter é a atenção. Você tem que estar atento mesmo, vai ter que estar ali presente. Né? Ou seja, comprometido e presente. Isso vai precisar. Fora isso, não tem um pré-requisito teórico aí para poder se inscrever no primeiro curso, aí, na primeira turma, formação online de temperamentos. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem presentes, fiquem atentos. A gente vai disponibilizar o link aí para vocês se inscreverem no aulão do dia 18, tá bom? E a gente se vê amanhã, tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.